Olá pessoal, aqui é o Jonathan da Born Soluções. Nessa aula eu vou ensinar uma aplicação de um sistema de monitoramento com botões de pânico e sensores nas portas. Seria tipo de um alarme com botões de pânico também para caso de idosos ou deficientes físicos consigam obter ajuda em caso de risco, né? Então aqui seria a topologia, um painel de controle onde tem uma sirene e também temos uma lâmpada externa para indicar para os vizinhos, por exemplo, que existe algum problema. A gente vai piscar essa lâmpada. Aqui a gente tem a descrição, então fala dos 3 botões de pânico. Qualquer um que acione vai enviar uma notificação pelo celular. Então a gente vai usar aquela função nota que a gente já viu nas outras aulas para enviar essa informação para alguém responsável por aquela casa que tem algum problema lá. Também fala da lâmpada que vai piscar para indicar para os vizinhos quando existe uma situação de risco. E uma coisa interessante é que o alarme vai ser acionado pelo front panel por um botão habilitar e depende de uma senha. Então já vai ter um campo onde ele vai digitar uma senha de 4 dígitos. E essa senha vai habilitar, aí você vai clicar no botão onde vai habilitar ou não o alarme. Então aqui a gente tem as definições. Vou deixar aqui do lado já. E aqui, então eu já deixei o front panel configurado. Então como ele diz aqui, eu tenho um botão que habilita, eu chamei de on-off. A gente tem o campo set onde a gente vai inserir a senha, vai ser uma senha de 4 dígitos. E o indicador que vai indicar se o alarme está ligado ou não. Então aqui no avançados eu já deixei configuradas as mensagens que eu vou enviar em caso acione as entradas digitais. A mensagem 1 vai ser do alarme, o alarme foi acionado. E a mensagem 2 é o botão de pânico foi acionado. Pelo aplicativo eu escaneei esse QR Code e cadastrei esse dispositivo. Esse módulo Fento que eu tenho na bancada já está cadastrado no meu aplicativo. E sempre que ele usar a função nota, ele vai enviar uma mensagem para o meu celular. Então isso aqui já está salvo. Vamos agora para o programa então. Aqui no programa, a primeira coisa vai ser ler os sensores para verificar se eles estão acionados, e caso esteja acionado eu vou enviar a mensagem e vou acionar a sirene. Então a primeira coisa, eu vou utilizar a função OR, porque caso o sensor da porta da sala ou o sensor da porta da cozinha sejam acionados, eu vou acionar esse alarme. Então vai ser E1 e E2, ou E2, né? E eu vou salvar esse resultado lógico na variável V1. E depois eu vou fazer uma AND da variável V1 com uma variável V2. Essa variável V2 vai ser a variável que eu vou utilizar para indicar se está ou não habilitado o alarme. Então esse resultado lógico eu vou jogar na própria variável V1. Depois eu pergunto se V1 for verdadeira, se não ele vai para uma linha X. Se V1 for verdadeira, eu quero que ela vá para uma linha onde eu vou ligar o alarme. No caso, vamos jogar lá para a linha 20, lá para frente. Então, essa lógica, essas primeiras 4 linhas, ela vai ler os 2 sensores das portas, vai jogar o resultado em V1, e se um dos sensores estiver acionado e tiver habilitado o alarme, então ele vai ser testado aqui e vai lá para a linha 20. Na linha 20 eu faço o acionamento da sirene e o envio da nota. Vou fazer a mesma coisa para os botões de pânico. Então é um OR, o botão de pânico do quarto, que é E3, o E4, que é o da cozinha, e isso eu vou jogar em V1 mesmo. Vou fazer mais um OR entre V1, que já é o conjunto de E3 e E4, e mais o E5. Então dessa forma eu fiz uma OR entre 3 variáveis, E3, E4 e E5.
O resultado disso aqui, se V1 for verdadeiro, senão vai para uma linha X. E se ela for verdadeiro, eu quero que vá para a linha 30, onde eu vou fazer uma outra lógica que vai acionar, vai mandar a mensagem e vai acionar aquela lâmpada externa da casa. Aqui então eu já posso colocar aqui a linha 5. E aqui eu vou mandar lá para a linha 10. Porque aqui na 10 eu vou fazer uma leitura do botão que vai habilitar ou não o alarme. Então, se o botão 10 for pressionado, senão vai para 0. Então, quando o botão 10 é pressionado, o que eu tenho que fazer? Na hora que o usuário clicar aqui, eu tenho que verificar o que existe nesse campo. Se esse valor que tiver aqui for igual à senha, eu vou habilitar o alarme. Então, aqui, se o botão 10 for apertado, ele vai executar essa linha. Aqui eu vou usar a função igual, se é o campo 7, né? Que é onde a pessoa insere a senha. Então, se o campo 7 possui o valor, vamos dizer uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, uma senha básica. Se ele for igual, V1 vai ser verdadeiro. Vai salvar esse resultado lógico em V1. Aí eu vou testar V1. Se V1 for verdadeiro, eu vou fazer uma ação, senão eu vou para X. Se V1 for verdadeiro, eu vou inverter a variável V2, que é aquela variável que eu tinha explicado que vai nos dizer se está habilitado ou não o alarme. E depois disso, eu vou usar a função res para acionar o indicador 11, que é esse indicador aqui. Então, se V2 estiver verdadeiro, ele acende. Se estiver falso, ele apaga. Então, até aqui. E aqui eu vou colocar um var para a linha 0, só para ele repetir essas leituras. Aqui, então, ele verifica os sensores das portas. E se tiver acionado, vai para a linha 20. Aqui ele verifica os botões de pânico e vai para a linha 30, caso estejam apertados. E aqui ele verifica se foi habilitado, se for clicado o botão de habilita alarme, verifica se a senha está certa e verifica se realmente foi certo e vai inverter a variável V2 e colocar esse indicador como acionado. Aqui também acho que antes de V2, depois que o usuário clica, eu vou zerar o valor que estava aqui. Então eu vou imprimir o valor 0 no campo 7. Só para depois que ele clica, apaga o valor que estava escrito lá. E aqui também, caso não seja igual, vou fazer a mesma coisa aqui. Caso a senha digitada não corresponda com 1, 2, 3, 4, esse V1 vai ser falso. Se for falso, eu não vou inverter o V2, eu vou direto para a linha 14, onde ele só imprime o 0 e acende ou apaga o indicador. Depois vai para a linha 0. Então até esse ponto, pessoal, ele verificou e saltou o programa para determinada linha. Então aqui na linha 20 a gente vai colocar toda a instrução onde vai enviar a nota e acionar o alarme por causa das portas. Então na linha 20 eu vou enviar a nota 1, que é a nota referente a alarmes, e vou ligar, como está dizendo lá no descritivo, por 30 segundos a sirene. Aqui, ó. Então, liga
a sirene que está na saída 1. Vou dar um delay de 30 segundos, preso a linha 22. Vou desligar a saída 1. E depois volta para a linha 0 para fazer tudo de novo. Então é um exemplo bem simples, só para caso esteja habilitado o alarme, caso a porta seja aberta, ele vai ligar por 30 segundos e desligar. Não tem nenhuma condição para desativar o alarme nesse meio termo. E na linha 30, então aqui está pronto. Na linha 30, que é quando a pessoa aperta o botão de pânico, ele vai fazer uma coisa diferente. Vamos também enviar uma nota, só que agora é nota 2. Vai ser enviado para o celular do responsável que foi apertado esse botão de pânico, então existe algum risco dentro daquela casa. Eu vou inverter a saída 2, porque a saída 2 é a lâmpada. Então ele vai inverter a lâmpada, dar um delay de 2 segundos, preso a linha 32. E aqui ele tem que verificar de novo se o botão ainda está apertado. No caso são vários botões, então vamos fazer uma sequência igual essa aqui. Ou seja, ele envia, foi apertado o botão de pânico. Ele envia a nota. Esse botão imaginamos ele como um botão de emergência desses comuns, então ele é travante. Então depois que envia a nota, ele vai acender a lâmpada externa da casa, dá um tempo e ele vai verificar se o botão ainda está pressionado. Então se esse botão que é travante ainda está pressionado, ou esses botões, né, pelo menos um deles, ele vai voltar para a linha 31, que é onde ele vai apagar a lâmpada. E aqui ele só vai voltar se tiver falso. Então caso ele seja verdadeiro, ele vai para 0. Ele volta para o começo. Caso o botão ainda esteja pressionado, isso aqui vai ser falso. E aí sim ele volta para a linha 31, aonde inverte novamente. Então ele vai ficar piscando a lâmpada externa da casa da pessoa enquanto não seja destravado esse botão. E a mensagem é enviada uma única vez para o celular do responsável. Então, resumidamente, aqui vamos revisar o programa. Aqui ele vai ler os dois sensores das portas. Ele vai fazer uma end para verificar se realmente está habilitado o alarme. Se o alarme estiver habilitado, chama a linha 20. Se não, chama a linha 5. Na linha 5, ele lê dois botões de pânico. Faz um outro OR para o terceiro botão de pânico. Se algum deles estiver acionado, V1 vai ser verdadeiro. Então ele vai chamar a próxima linha, que é a linha 30. Se não, ele chama a linha 10, que é outra leitura. Ele vai verificar se o botão de habilita alarme foi acionado. Se não, ele volta para o começo e faz tudo de novo. Se sim, ele vai verificar se a senha digitada no campo 7 é 1234. Se ela for 1234, então isso aqui vai ser verdadeiro. Ele vai executar isso aqui que está embaixo, ou seja, vai inverter a variável V2, que é a nossa variável que indica se está habilitado ou não. Vai imprimir 0 no campo 7, só para deixar apagado lá o valor, né, para não ficar a senha digitada lá salva. E vai acender ou não acender o indicador 11, que é nosso indicador. Esse indicador aqui que vai indicar, se vai ficar verde se o alarme estiver habilitado. E vai para a linha 0 para executar novamente as leituras aqui, o monitoramento. Aqui, caso a senha
seja falsa, ele vai direto para a linha 14, onde ele só imprime e acende o indicador. Então aqui que é a verificação da senha. Então se acontecer algum dos eventos, vai para a linha 20 ou 30. Na linha 20 ele basicamente envia a mensagem 1, liga e espera 30 segundos e desliga a sirene e volta para os testes. Na linha 30 ele envia a mensagem, aciona uma primeira vez a lâmpada, dá um tempo, se ainda tiver acionado ele volta e fica nesse looping aqui. Ele vai ficar executando esse looping, acendendo e apagando a lâmpada externa até que seja destravada a botoeira de pânico, o botão de pânico. Quando isso acontecer, ele simplesmente volta para a linha 0. Então vamos dar um salvar aqui. Então o Fento já está executando esse programa. Aqui na bancada eu vou acionar uma das botoeiras de pânico e a gente vai ver que ele vai piscar a lâmpada externa lá. Botoeira de pânico então acionada. Ele vai piscar a lâmpada externa. E quando eu removo o sinal, desliguei a botoeira, ele parou de piscar. E aqui no meu celular eu já recebi a mensagem que essa botoeira foi acionada. Vou acionar outra botoeira então. Vai acontecer a mesma coisa. Eu já recebi a mensagem no meu celular que o botão de pânico foi acionado novamente. Desliguei a botoeira. E agora vamos habilitar o alarme. Então aqui eu tenho que digitar a senha primeiro, que é 1, 2, 3, 4. E vou clicar em On/Off, que é onde vai habilitar e vai acender, dizendo que o alarme agora está habilitado. Então nesse caso, como o alarme está habilitado, se eu acionar uma dos sensores de porta, ele vai ligar o alarme por 30 segundos, que vai ser o S1. Então liguei aqui o alarme, a sirene já está tocando, né? S1 está acionado, e se eu desacionar, ele continua acionado a sirene até dar os 30 segundos. Esse sinal continua aceso porque não está atualizando a tela, enquanto está no tempo aqui de 30 segundos. Então depois que passar esses 30 segundos, a gente vai ver que a S1 desliga e está ok de novo. Se eu digitar uma senha qualquer aqui e tentar desativar o alarme, eu não consigo. Mesmo assim ele zera o valor. Se eu digitar a senha correta e clicar em off, eu desligo. Mesmo acionando o sensor, agora a sirene não aciona. E lembrando que tudo isso ainda funciona com mensagens por celular que indicam se o alarme foi acionado ou se o botão de pânico foi acionado. Então é uma aplicação interessante aí, que possui esse monitoramento remoto, onde você pode pela internet receber essas mensagens de celular. Basta cadastrar o seu aplicativo, o dispositivo no seu aplicativo do celular, você consegue receber essas informações. Podem ser várias mensagens aí. Lembrando também que existem e-mails, que você também consegue enviar e-mails pelo Fento. Então essa foi a nossa aula da aplicação de monitoramento de alarme, né, de botões de pânico. Se inscrevam no canal para ver as outras aulas e ter uma ideia de como gerar soluções com o módulo Fento, né, para criar seus próprios projetos.
Muito obrigado.